Bom, pessoal, Setembro Amarelo. Não é à toa que existe um mês para que as pessoas tomem consciência sobre suicídio. E esse é um tema tão complicado que foi até interessante. Nós colocamos assim, terá uma live, suicídio, não sei o quê. Só de falar que ia ter live de suicídio, um monte de gente começou a falar. Não sei se entenderam que ia ter suicídio ao vivo. Eu não sei que raio de confusão que virou. Mas suicídio é um tema que afeta demais todas as famílias. Eu tenho quase certeza que você já conheceu alguém que suicidou. Tenho quase certeza, porque o número de suicídios é tão grande, que destrói a vida das pessoas, da família, além do próprio suicídio, é claro, mas vai a família, os amigos, e fica um sentimento sempre constante, fica assim, o que eu poderia ter feito para ajudar? Como eu posso evitar isso? E do mesmo jeito, tem pessoas que ficam assim, mas como que essa pessoa suicidou? Porque aparentemente ela estava bem. Tem alguns que já vão dando indícios, você vai vendo que ela vai mudando a forma dela funcionar. Você começa a ver que ela vai entrando numa depressão, começa a ter umas falas estranhas, mas tem outros que aparentemente estão muito bem. De um dia para o outro acontece isso. Dá para prevenir? Dá. Dá para ajudar essas pessoas? Dá. Um trabalho que tem sido excelente em relação ao suicídio é o próprio CVV, onde as pessoas ficam lá voluntariamente, lá no telefone, para conversar com as pessoas, para ajudar a saírem desse lugar. Mas o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em torno de 83, dependendo da estatística até dos estudos, até 98%, então em torno dos 90%, 90, 95% desses casos tem a ver com distúrbios mentais. A grande questão é, e como é que essas pessoas desenvolvem esses distúrbios mentais? Quando é que a vida deixa de valer a pena? Quando que as pessoas, de repente, cometer o ato de suicídio seria uma única saída ou não tem outra saída para fazer isso? O que será que acontece com todas essas pessoas? Então, existe uma série de estudos, aliás, existe até um tema que chama suicidologia, que é o estudo dos suicídios, que ficam buscando essas verdadeiras causas. Bom, o que você poderia fazer para evitar lá atrás? Tem algo assim, ter uma base familiar mais saudável. E uma base familiar mais saudável, e eu que falo muito da sistêmica e vejo que a sistêmica é fundamental nessa área, essa base familiar mais saudável é dar princípios adequados de vida, é saber quais são as leis sistêmicas para que a família fique em ordem, porque frequentemente quando se vê as dinâmicas de distúrbios mentais, por exemplo, vou dar uma informação que talvez você já saiba, na enorme maioria, praticamente 100% dos casos que têm alguns distúrbios mentais, falta algo que chama função paterna. Função paterna. Quando eu falo função paterna, a maioria das pessoas fica confundindo com é pai, é mãe, não é? Tem pai, tem mãe. Função é o seguinte, eu posso ser pai, eu reproduzi, tenho filho. A questão é, eu fiz a função paterna. A função paterna, ela é responsável para conduzir as pessoas para o mundo fora da família. Isso chama função paterna. A família é como um útero. Cuidar dentro desse útero é a função materna. Preparar para seguir em frente, para avançar para a vida, chama função paterna. Todo adulto deveria ter dentro de si as duas funções. A função de cuidar, eu sei cuidar de mim mesmo. Isso significa eu tenho uma boa função materna. Eu não dependo que outras pessoas cuidem de mim. Isso é função materna. Eu vou para a vida, eu tenho projetos de vida, eu tenho uma profissão, eu me vinculo com a vida, vinculo com pessoas lá fora, amizades. Isso é função paterna. E isso é fundamental. Eu quase assino embaixo que todos os casos de suicídio têm uma função paterna muito falha e equivocada. A questão é que a maioria das pessoas não tem nem noção do que seja isso. Fazer algo para sair para a vida, ter uma profissão, ter felicidade no mundo lá fora é fundamental para todas as famílias.
Infelizmente, no Brasil e em vários outros países, é óbvio, mas estou falando assim, principalmente no Brasil e países subdesenvolvidos, nós temos uma dificuldade enorme que essa função paterna esteja em funcionamento. A maioria das pessoas não tem noção do que é isso. Então, por exemplo, eu posso olhar para a vida e eu posso olhar para a morte. Como é que isso funciona? Quando eu olho para a vida, eu estou olhando aqui do presente para o futuro. No futuro eu vejo o quê? Profissão, eu tenho uma sexualidade saudável. Sexualidade, Fernando? É, sexualidade saudável. A sexualidade saudável serve para cortar o vínculo com a família do passado, vínculo infantil com a família e me conectar com uma pessoa e formar uma família no futuro. Isto parece uma brincadeira, mas não é, é seríssimo. Quando as pessoas ficam conectadas demais com o mundo lá atrás, elas ficam com dificuldades de formar vínculos fortes fora da família. Fazer vínculos é fundamental, porque quando você tem vínculos, você consegue ter várias pessoas com quem você pode conversar, trocar informações, aprender, e você vai ganhando experiência e fortalecendo dentro de você os seus conhecimentos de vida. Geralmente o pessoal que vai para o suicídio, ele é mais fechado, ele tem uma dinâmica de contração, é olhar para si mesmo. Algumas vezes tem alguns que formam um personagem, é como um personagem, ele vai lá para fora, você olha, pensa que ele está bem, você vê ele na balada, pulando, fazendo um monte de coisa, muitas vezes é um personagem, porque dentro dele, ele projetou um personagem lá fora, e as pessoas olham para esse personagem, mas não conseguem olhar para dentro desse indivíduo. E hoje em dia, por exemplo, dentro da internet, o que você vê de monte, mas de monte, você vai lá procurar aqui na internet, aí as pessoas criam um perfil que é tudo falso, né? Tudo fake, falam de si mesmo, mostram de um monte de, vou colocar selfies, e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E é interessante que até isso, eu não ia falar isso, mas vou colocar agora. As pessoas muitas vezes acreditam que a vida é para ser maravilhosa, que a vida é para ser uma felicidade enorme. Aliás, quando eu pergunto, por exemplo, assim, para alguém, fala assim, qual é o seu objetivo de vida? A pessoa, felicidade. Isso é um absurdo. Felicidade não é objetivo de vida. Porque parece assim, eu vou chegar num lugar que vai ter felicidade. Você está preparado para ir para a vida? Você vai levar quantos tombos na vida lá na frente? Você está preparado para cair e levantar? O primeiro tombo parece que tudo acabou. Se tiver uma frustração na vida, parece que não tem mais jeito. Tudo isso aí vem de onde? Da formação do indivíduo dentro da família. Como é que se evita? Formando famílias mais saudáveis, dando referenciais mais adequados. E sabe uma coisa importantíssima? Não passar para as crianças, e você também não acreditar, que o mundo lá fora é um mundo que é lindo, maravilhoso e perfeito, porque isso não é verdade. O mundo vai ser aquilo que você constrói. Então, quando você tem filhos, netos, amigos, crianças, começar a levar esse mundo infantil para um mundo real, não um mundo de ilusão, mundo real. Outra coisa que é importantíssimo, as crianças precisam aprender a lidar com frustração. Frustração significa, não vai poder ter tudo o que quer. Porque lá na frente, quando a vida começa a frustrar, porque a vida não é aquilo que ela imaginava, o que acontece? Se ela olha para a realidade e não sabe o que fazer com a realidade, ela se fecha e fala, esse mundo eu não quero. A questão é, foi preparada para um mundo real? E tem muitas famílias que de repente jogam essa criança no mundo de uma fantasia absurda. E como é que esses jovens, e aí eu vou colocar, tem uma faixa no Brasil, uma faixa muito grande, de 15 a 30 anos, que é enorme de suicídio. E tem uma outra faixa também, que é o pessoal mais velho também. Depois eu vou comentar mais sobre essa ideia, essa dinâmica do pessoal mais velho. Então, na entrada da vida, tipo, como os jovens estão saindo da família para entrar para o mundo, essa é uma faixa extremamente importante, porque essa transição família-mundo, se ela não foi feita uma ponte adequada, e a pessoa for preparada para ir para o mundo lá fora e não ficar na dinâmica familiar, isso vai dar um problema enorme quando esses jovens
saem de casa e encontram um mundo do qual eles não sabem o que fazer. Na outra faixa, pegar o pessoal mais idoso, então muitas vezes esse pessoal mais idoso acontece o quê? De repente aposenta, aí se sente inútil, uma dificuldade enorme, ou pessoas mais idosas, que também acontece de monte, que de repente tem que carregar a família inteira nas costas, os mais jovens que deveriam trabalhar, de repente ficam toda uma carga enorme. Eu lembro de um caso que veio um cliente meu, que era um industrial, e esse caso frequentemente eu conto, porque é muito, vou dizer assim, icônico, que é assim, ele chegou, a queixa dele, ele olhou bem para mim e falou assim: Fernando, eu quero morrer, mas não posso. Ele falou: mas como não pode? É, porque muitas vezes vem gente que quer morrer me procurando. Não é porque eu vou fazer suicídio e eutanásia, não é nada disso. É como fazer uma morte adequada, que também é uma passagem. É a passagem deste mundo para o mundo lá fora. Quando você passa a vida e começa a acumular muita dor, muita culpa, responsabilidades absurdas, principalmente que não são suas, são dos outros, tudo isso também afeta demais as pessoas. E quando elas estão sobrecarregadas, frequentemente elas podem fazer o quê? Entram numa depressão, que aliás, depressão também está muito associada com suicídio. Entra num desânimo, num desespero, fala: não vou dar conta de fazer tudo isso. Essas pessoas são um campo fértil para quê? Para desenvolvimento de doenças graves como câncer, depressão, que eu falei, doenças autoimunes e várias outras, e também suicídio. Que vem o quê? É uma morte que chega de uma forma que não é a saudável. Então, preparar para uma vida saudável, preparar para lidar com frustrações é extremamente importante. Você foi preparado para lidar com o mundo aqui fora? O que é que você faz quando você tem alguma frustração? Você se desespera ou você começa a ter mais recursos para lidar com o mundo aqui fora? Fala: ok, por aqui não funciona, então vou fazer de outra forma, vou ver de outro jeito. Você tem resiliência. Resiliência é a capacidade de você afundar, aprender e novamente levantar. É como toda criança que aprende a andar faz. Ela cai, mas ela levanta e começa de novo. Ela cai, levanta e começa de novo. Veja, até uma criancinha pequenininha, ela já nasce com isso. O que é que acontece na vida das pessoas que de repente ela perde essa capacidade de se levantar, se reerguer e continuar na motivação e acreditar: eu sou capaz, eu sou capaz. Quando você trabalha com um indivíduo que tem pensamento suicida, só para dar dicas, por exemplo, de estatística, quem se mata mais, os homens ou as mulheres, dentro dos gêneros? Quem se mata mais são os homens, em torno de 1,5 vezes. Isso vai variar muito de país, de situação, mas em torno disso. Mas sabe quem comete mais, assim, pensa em suicídio e tem atos suicidas? As mulheres, mas os homens que realmente se matam mais. A proporção, por exemplo, entre ter ideia suicida, vamos colocar assim, tentar o suicídio e morrer, em torno de 17:1. Então tem muitas pessoas, tem uma estatística, se eu não me engano, acho que é aqui do Brasil mesmo, que em torno de 35% dos adolescentes já tiveram ideias suicidas. A proporção é muito grande, né? É enorme. E aí voltamos lá. Volta. Eu estou aqui falando, tá abrindo assim um monte de coisa assim na minha cabeça, porque tem tanta coisa para falar e o tempo já está avançando, que eu estou vendo, já são 8h35, já era para estar aqui falando de outras coisas, mas vamos lá. Isso, estão colocando a base. A base o que é? O inicial, família. Quer ver uma coisa mais antiga ainda? Para que você tem filhos? Porque dependendo do que para que você ter filho, você vai criar esse filho para esse objetivo. Por exemplo, se um filho colocar como uma base que ele vai ser o responsável para cuidar da família toda desde o início, isso também pode ser um peso em excesso e bloqueando o caminho dele para a vida. E está cheio de jovens, cheio de famílias que colocam isso. Isso também deveria começar, devia cortar no início, na base de tudo. Quando esses jovens vão para a vida e olham para a vida, o que eles têm que ver? Tem que ver aquilo que os pais prepararam. Olha para a vida e vai lá. E continua sempre com a garra, com a força de avançar e construir. Mas o que acontece frequentemente, principalmente aqui em muitas famílias brasileiras,
Você foi autorizado a sair da casa dos seus pais e seguir para a vida? Ah, que perguntinha. Porque isso também é um dos fatores que incomoda demais. Porque fica assim, quando o jovem sai da família e ele deveria ser impulsionado pela família para seguir em frente, buscar os seus objetivos, ter uma fala assim: você é capaz, você consegue, vai, você está preparado, você já teve o suficiente, segue. Veja, a família fazendo esse movimento, preparou e faz esse movimento. Quando acontece isso dentro de uma família, a possibilidade desses jovens, por exemplo, irem para o suicídio ou distúrbios mentais é extremamente pequena. Agora, quando tem uma dupla mensagem, sabe o que é dupla mensagem? Que é assim: eu quero que você vá, mas lá fora é terrível. Eu quero que você vá, mas você não está preparado. Eu quero que você vá, mas eu fico muito preocupado que eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim com você. Eu quero que você vá, mas você entendeu que por amor a você eu preciso saber tudo o que está acontecendo. Quando a mensagem subliminar é: não vai, você não consegue, tá cheio de coisa ruim no mundo lá fora, ninguém vai te amar como ama aqui dentro. Olha, isso aí pode ser até uma manifestação de amor linda e maravilhosa para algumas pessoas, mas para o mundo saudável, não. Assim como uma criança nasce do útero para a família, os jovens deveriam nascer da família para o mundo. A hora que elas vão para o mundo, estão olhando e nascem para o mundo preparados pelos seus pais, se isso acontece, eu tenho quase certeza, eu vou falar absoluta, não posso falar absoluta também, que nem sempre nem nunca, já ensino isso para os alunos, mas é algo assim, a chance de dar algum tipo de distúrbio mental, problemas lá na frente, pode ter certeza que é mínima. Então, essa preparação é fundamental, fundamental. Isso é profilaxia, tá? As pessoas, quando na vida começam a carregar problemas demais dos outros e achar que é o grande culpado por tudo, isso também é outro fator que afeta. Então, cada um precisa saber cuidar de si mesmo e, quando olhar para as outras pessoas, saber como ajudar pessoas. E as outras pessoas, eu digo, amigos, filhos, de repente até pai e mãe, seja lá quem for, não pode carregar esse peso nas costas. Quando fica carregando o peso da vida dos outros, isso também muitas vezes fica insuportável. Quer ver outra dinâmica importante? Por exemplo, que o pessoal às vezes fica falando muito de bullying, dessas coisas todas. Ah, isso é importante? É claro que é. Veja, quando o que falam de mim, aquilo que falam de mim e me atacam, se isso tem um peso enorme, então tem esse fator agressivo contra mim. Mas sabe o que é mais importante? É como eu me defendo e que valor eu dou para a opinião dos outros aqui fora. Porque muitas vezes fala, o fator agressivo, bullying, não sou a favor de bullying de jeito nenhum, eu estou falando, mas esse fator agressivo, se me pega, se eu aqui sou fraco e uma fala que alguém coloca me desaba, me desmorona, então tem alguma coisa errada, porque diante desse estímulo eu deveria ter uma força aqui, onde bate e não faz efeito. Eu tive um professor meu, François, eu sempre comento ele gosto muito dele. Ele mora lá em Montpellier, creio que ele está lá ainda. E aí ele falava uma coisa que era muito interessante, que isso nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, as pessoas deviam tomar como se fosse um banho de teflon. Sabe aquele antiaderente? Porque quando vem alguma agressividade de fora, simplesmente não adere, vai embora. A questão é, por que alguma coisa que vem de fora entra em mim e faz um estrago enorme? E aí eu fico assim, será que foi o efeito aqui de fora ou será que a minha defesa interna está fraca? Será que a minha autoestima é tão fraca que qualquer coisinha que vem de fora desaba? Será que não tem essa força aqui dentro? Porque para mim não dá para controlar os ataques lá fora. Mas sabe o que poderia ser feito? Ajudar as pessoas a terem uma autoestima. E se isso foi feito lá na infância, na família, dificilmente qualquer efeito fala aqui fora me destrói. Por quê? Porque aquilo não tem aderência. A pessoa pode falar o que quiser, que isso aqui não me afeta. A questão é como fica, como os jovens, e não só os jovens, estou vendo hoje em dia várias pessoas são tão vulneráveis a qualquer coisa. E aí como é que você diminui o ataque aqui fora?
É a mesma coisa que eu imagino, por exemplo, a infecção. Está cheio de vírus e bactérias aqui fora. O que a gente precisa? Ter um sistema imunológico mais saudável. E quando vem, se aquilo pegar, eu crio anticorpos e da próxima vez não me pega mais. O que está fazendo? Estou me protegendo das agressividades do mundo aqui fora. Agora, imagina, dá para acabar com todas as bactérias e vírus do mundo? Claro que não, isso é impossível. Dá para me proteger melhor? Isso é possível. Onde eu consigo fazer isso? No mundo da família, com os pais preparando os jovens para o mundo aqui fora. E eu tenho certeza, aqueles jovens que se sentem amados pela família de uma forma saudável, quando vem de fala de fora, ele tem a segurança que isso não vai afetá-lo tanto. Então aqui é um lugar de prevenção. Eu adoro trabalhar na prevenção. Prevenção. Bom, falando de outro assunto, deixa eu ver, eu estou aqui, eu por mim tem tanta coisa para falar, mas estou vendo o tempo passar e eu gostaria de saber o que as pessoas estão falando. Eu acho que eu vou abrir para as perguntas, porque eu acredito que nas perguntas eu posso ir levando para onde vocês estão querendo mais. Você aí, coloque as perguntas, vai interagindo, para poder levar esse assunto para lugares mais interessantes ou para vocês, porque tem tanta coisa e eu estou tentando ver aqui. Aqui não entrou, aqui, está aqui. A Simone, aqui, a Luísa Castiço. O suicida não fica alertando ou falando sobre fazer ou não? Ele faz e pega muito surpresa. É exatamente o que eu falei, Luísa. Tem um grupo de suicidas que você observa, ele está começando a ter um comportamento, atitudes, falas, sensações, começa a se fechar, que chama atenção. Esses, se você está observando isso, se faz parte da sua família, dos amigos, é interessante você ver isso aqui, ajudar essa pessoa, começar a conversar, e não é fácil, porque essas pessoas vão se fechando, elas vão cortando os vínculos que têm com a vida, e até quando você está com boa vontade e tentando chegar, muitas vezes faz isso aqui. Por isso é interessante começar a ver desde o início, quando começa a afundar, você pegar aqui, quando está lá no fundo dá mais trabalho. Só que tem um grupo de pessoas que não dá esse alerta, tá? Porque eles criam um personagem que muitas vezes você olha e fala, gente, essa pessoa está tão feliz, ela tem tudo, olha, está maravilhoso. Eu sei, ela mostra uma máscara. A questão que dentro dela está detonado. Se você tirar a máscara, você vê uma expressão de quem já está afundando. Mas na máscara diz, está tudo bem, está tudo feliz e está tudo em ordem. Isso criou um personagem para a vida, mas se destruiu. Então, geralmente, esse personagem, assim, eu criei esse personagem para outra pessoa, para o outro gostar de mim. E quem diz que esse personagem é o ator ou a atriz? Porque o ator e a atriz pode de repente ir para o suicídio. O personagem parece que é a coisa mais linda do mundo. Muitas vezes em baladas, é muito interessante, os jovens vão lá para as baladas, o que eu via lá atrás nas baladas? No final das baladas, o que eu via de gente deprimida, que estava lá, entra em mania para esconder a depressão. Falei, opa, zona de perigo. Aqui, a Simone Soares, tive depressão, mais jovem, pensamento suicida, estou bem. Ainda tem questões com a função paterna, na prosperidade profissional. Como ser assertivo na constelação, na questão paterna? Interessante isso. É aquele tema, depressão. Depressão e suicídio, andam sempre juntos. É muito comum isso aqui. Então, sabe que isso aí me deu até uma ideia. Depois eu vou aprontar uma aqui. Peraí, então se prepare. Você me deu uma ideia interessante. Assim, depressão e suicídio sempre não, costumam estar sempre juntos. Função paterna, você está dando até um exemplo, se não tem uma função paterna saudável, que é se vincular ao mundo, amar pessoas diferentes da família, conectar com o mundo lá fora, isso faz com que a vida se amplie. Caso contrário, a vida fica em contração. Parece que eu tenho que me proteger, que o mundo lá fora é horrível. Aí você fala assim, tenho questões com a função paterna. E aí eu fiquei confuso, como ser assertivo na constelação? Na constelação, se você for para um trabalho com um bom profissional, de novo, toma cuidado, gente, porque está cheio de gente que diz que faz constelação, mas não tem nem noção do que faz com isso. Procure um bom constelador, que realmente vai ajudar nisso. Na constelação, por exemplo, eu avaliaria, no seu caso, o que aconteceu com a relação que você tem com essa função paterna. E saiba que função paterna, a mãe tem que ter função paterna e o pai também, porque são dois adultos.
Algo que tem que ser visto. Tanto pai e mãe prepararam você para ir para a vida e seguir, ou prepararam para você ficar? Ou deram dupla mensagem? Eu quero que vá, mas no fundo eu quero que você fique. Eu falo que você tem que ir, mas no fundo eu choro e me desespero, me descabelo que você fique. Se isso está aqui, você vai gerar uma dinâmica de culpa. E se você tiver muita culpa, tipo, eu não posso ir para o prazer da vida, porque se eu for para o prazer da vida, sei lá, minha mãe, minha avó, meu pai, meus irmãos, todo mundo morre. Bom, e aí, vou para a vida, eu fico. Ou então, me liberto, entre aspas, dessa história, que seja um suicídio. Isso não funciona. Então, precisaria ver que conceitos você carrega. Que tipo de pai e mãe você tem. E que tipo de pai e mãe você precisa ter. E, no fundo, é que tipo de adulto você precisa desenvolver. Adulto você desenvolve. E o que é o adulto? O adulto é aquele que vai fazer papel de pai e mãe para a sua criança. Será diferente do que os seus pais falaram. E pai e mãe lá atrás são só seres humanos comuns que têm uma função divina. Eles não são deuses. E tem que tomar muito cuidado. Meus pais são doentes, os seus também são doentes. Eu não vou carregar a doença deles, mas eu preciso me preparar para a vida. Então, na constelação, veria que conexão doentia você carrega, que ainda está presa ao lado doentio da família de origem, como esse adulto entraria e faria algo saudável para levar sua criança para a vida. Isso é fundamental. Numa constelação dá para trabalhar muito com isso. Mas a depressão me deu uma ideia, eu vou fazer uma coisa aqui. Aqui é a Angélica. Fernando, em relação às drogas, esse movimento também é um mesmo suicídio? Todo indivíduo que vai para as drogas é um suicida. É a mesma coisa. Por que eu vou colocar dentro de mim algo que está me prejudicando e me destruindo? Que benefício a droga vai me dar? Ah, vai me dar prazer. Aliás, quando a droga chega, e aqui a droga tem muita dinâmica associada com suicídio, principalmente entre os mais jovens, para que serve a droga? A droga serve assim, quando a vida está uma droga, eu uso a droga. A droga é para me dar uma sensação de prazer, para fugir da porcaria de vida que eu tenho. Por isso é aquela história, se você não sabe como viver, você vai ter que fugir da vida, ou evitar ou fugir da vida. Quem evita ou foge tem problemas sérios, porque não sabe como aproveitar a vida. Eu faço uma analogia muito comum que é assim, a vida é como uma onda no mar. Tem as pessoas que surfam, nadam, pegam o jacaré e se divertem. Tem outras que morrem afogadas. A onda é a mesma. A questão, o que eu faço com a onda? Ela não é nem boa nem ruim. Ela está lá. Se eu souber aproveitar, ela é fonte de prazer. Se eu não souber aproveitar, eu vou levar um susto, tenho medo, morro afogado e assim por diante. Então, você foi preparado para aproveitar ou não? Então, a droga quando eu utilizo, no fundo é para fugir. Ah, aquela é recreativa, que não sei o quê. Aí começa aquelas conversas furadas, que no fundo significa o quê? Todo mundo que usa droga é porque tem dificuldade de viver a vida. Não consegue pegar o prazer da vida, aí foge do desprazer da vida para a anestesia ou uma fantasia, ou sair do ar. Só que a questão é que a hora que passa o efeito da droga, volta para cá e encontra tudo de novo, porque não sabe resolver o problema, aí vai para a droga de novo. Então, usar a droga, eu colocar dentro de mim coisas que me fazem mal, o que é isso? Eu estou me detonando. E o que é isso? É um suicídio. É lento, mas é suicídio, porque eu estou me destruindo a cada passo. Então, as drogas têm a mesma coisa? É a mesma coisa. Trabalhar com drogadicção, no fundo, também é evitar a dinâmica de suicídio. A Gabriela Gula. Ô, Gabriela, tudo bem? Nos vimos há pouco tempo, hein? Se percebemos que um jovem tem pensamentos suicidas, o que podemos fazer para ajudá-lo? Você precisa criar um vínculo com ele. A questão é, você tem vínculo? Ok, através do vínculo você pode, de repente, olhar para ele e começar a conversar com ele. Se não tem vínculo, precisa saber como construir. Porque a questão é ver se ele vai abrir para você. A questão é quando ele olha para você e fala, você é igualzinho aos outros. Então, quando você vai conversar com alguém, se você for cheio de boas intenções, olha, a vida é linda, e porque você tem que ver, porque seu pai só... Ixi, você esquece que aí você vai acelerar o processo, isso sim.
Você precisa olhar para a pessoa e você precisa ativar algo que chama compaixão. Sabe, olhar e falar assim, estou vendo que você não está bem. E aí, tentar abrir uma situação onde essa pessoa se vincule e ela realmente confie que você está olhando para ela e não tentando ser o grande salvador, não sei o que, olhando para ela. Você precisa se conectar e para isso a melhor coisa é compaixão. E você começa a conversar com essa pessoa e estimular essa pessoa a fazer o quê? Ela falar, ela começar a colocar para fora e começar a falar das coisas ocultas que ela tem, mas ela só fala se você realmente está lá para ouvir e não para julgá-lo ou ficar dando conselhos, que isso aí não vai funcionar. Uma coisa que se faz muito, por exemplo, no CVV, o CVV é isso, a pessoa está carregada, ela está cheia de energia, e essa energia precisa vazar. Se ela não souber o que fazer, de repente isso pode ir para um ato suicida. Por que o CVV funciona muito? Porque a pessoa está aqui, ela precisa se vincular a alguém, e ela conversa com alguém que não vai julgá-la, e você vê uma pessoa que ela nem conhece, né? Ela começa a falar porque ela tem uma necessidade de comunicação. A maioria das pessoas que tem problema de suicídio, adivinha, tem uma dificuldade de comunicação. Mas não é ficar fazendo blá blá blá, dar risada, contando piada. É falar do que acontece dentro dela. Dentro dela. Tem uma pessoa que realmente está ouvindo. E o profissional do CVV, ele está lá ouvindo, ele é treinado para ouvir e estimular a pessoa a falar cada vez mais e vai puxando cada vez mais para que essa pessoa fale. Quando ela fala, o que está fazendo? Ela está descarregando tudo isso aqui. Então ela vai falando as coisas que estão acontecendo e vai descarregando. Mas não tem conselho, não tem que falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é nada disso. É algo assim, fale. E aí você pode associar algo que é assim, de novo, uma conversa empática. Estou vendo que a situação está difícil, não está fácil para você. Nossa, você está me entendendo. Basicamente, você repete o que a pessoa está falando com outro jeito para provar, mostrar que eu estou te ouvindo. Está muito difícil. As coisas estão difíceis, mas nossa, que situação. E aí você vai falando, mas não se torna nem superior, nem inferior, nem Madre Teresa de Calcutá. Não funciona. Deixa esvaziar. E basicamente você vai repetindo o que ele está falando para ele sentir que você está ouvindo e está atento. Isso é o truque clássico do CVV e que salva muitas vidas. Se você conseguir fazer isso com um amigo, que você percebe que ele não está tão bem, de repente você pode ir lá e montar e que ele realmente confia que você está escutando, sem julgá-lo, sem dizer, não, para com isso, você está errado, ixi, aí ó, cortou. É começar a escutar e realmente querer saber o que está acontecendo com essa pessoa. Realmente querer saber. E se você conversa, também você não tem que pegar para você a responsabilidade da vida dele, senão daqui a pouco é você que está com essa sobrecarga. Então é como ajudar. Como ajudar não é infantilizar, é falar da realidade, é ouvir a pessoa e permitir formar uma ponte de comunicação, porque se ela tiver algum lugar que ela possa desaguar, tirar essa energia, ela não acumula. Isso ajuda demais, ok? Bom, vamos lá. Aglai Ferreira, fale um pouco do transtorno bipolar e suicídio. Aconteceu recentemente. Como amigos e familiares podem perceber o risco? É aquilo que eu estava falando. Tem os casos que você não percebe, que parece que está tudo bem, e aí você falou assim, transtorno bipolar. O bipolar é do antigo da psicose maníaco-depressiva, o PMD. O que acontece? A pessoa fica em mania e entra em depressão. A questão quando a pessoa está lá na mania, muitas vezes você olha e fala, nossa, ela está feliz, ela está se divertindo, nossa, é uma coisa... você vê que aquilo é em excesso. Sabe por que muitas vezes é em mania? Para esconder a depressão. E o PMD, o bipolar, ele vai lá para a mania, daqui a pouco ele cai, desaba na depressão. Daqui a pouco vai para a mania e daqui a pouco para a depressão. É claro que tem alguma coisa grave acontecendo aqui. Você poder identificar esse tipo de dinâmica, qualquer distúrbio mental, o ideal é prevenir. Começou a identificar, quanto antes tratar, melhor. Porque depois, quando você já está numa fase muito avançada, é claro que a possibilidade de ajuda, de solução, vai ficando cada vez menor. Então aqui, como é que amigos e familiares podem perceber o risco? Primeiro, ficar atento, porque a maioria, a coisa está na cara e ninguém vê, sabia? As pessoas não enxergam.
não enxergam. E tem outras pessoas não enxergam e muitas podem até enxergar, mas não quer ver. Sabe, eu não quero ver isso aqui. Tem pessoas também, não vou me enfiar na vida dos outros, eu também ficar todo mundo isolado. Se você tem uma pessoa, amigo ou familiar, você começa a perceber que tem alguma coisa, vai com ele, conversa, sente e olha nos olhos. Olha nos olhos. Eu falo, eu estou vendo que você não está bem. Tem alguma coisa acontecendo com você. Aí ele não vai abrir, ele vai ficar assim. Também não é para ficar insistindo demais, mas de repente fala assim, você não está bem. Se você precisar falar com alguém, alguma coisa, converse comigo. Eu estou vendo que você não está bem. Aí ele, vai. Eu estou vendo que você não está bem. E eu gosto muito de você. Se precisar, converse comigo, dá o telefone, vai lá, de vez em quando vai lá, conversa com ele de novo, vai até formar uma ponte onde ele de repente venha. Então se você, sem invadir, porque se for demais ele bloqueia, mas você mostrar, fala, você não está bem, eu estou te vendo, e eu gosto muito de você, eu gostaria muito de poder te ajudar. Se você precisar falar, conversar com alguém e mostrar que você está lá para ouvir, sem julgamento. Você podendo fazer isso, ok. Agora, se o indivíduo já está numa dinâmica de bipolaridade e já está grave, ele já deveria estar aonde? Num tratamento com um psiquiatra, porque aí precisa de medicação, porque de repente chega um nível que até a cabeça dele já não funciona direito. Então, o ideal é pegar bem no início. Outra, ficar atento para essas possibilidades. Saber que o indivíduo, quando está assim, de repente ele pode cometer o suicídio. Se você não olhar para isso, você também não consegue ver que ele precisa de ajuda. E a maioria das pessoas tem um medo enorme de suicídio, medo enorme de transtornos mentais, e as pessoas se afastam. Sabe por que tem medo? Porque tem medo de desenvolver o mesmo problema, de chegar perto daquilo e descobrir que ele também tem, ou aquilo vai contaminar e assim por diante. Ok? A Maria Celina, o que é mais perigoso? A pessoa que não fala nem demonstra o desejo de suicídio é aquela que diz que está no limite e que não tem vontade de viver. Olha, o que é mais perigoso é aquele que comete, porque a questão é o seguinte, quando a situação está difícil, é o seguinte, Celina, então assim, nós passamos por várias fases de vida. Imagina que isso aqui é uma fase de vida que eu tenho que passar. Eu chego aqui, não passa. Eu tenho que aprender a ultrapassar e seguir. Para ultrapassar, que é passar para um novo ciclo de vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar morrer um jeito antigo de viver. Vários pensamentos, formas de funcionar, para a próxima fase mudou. Por exemplo, se eu sou estudante, é uma coisa, a hora que eu viro profissional é outra, mudei de fase. Se eu estou dentro do útero, é uma vida, a hora que eu nasço é outra forma de viver. E a vida é cheia de ciclos. E quando tem uma barreira e eu não consigo ultrapassar para ir para a próxima, sabe o que vai acontecer? Essa energia começa a acumular. E essa energia ela pode ir para a rebeldia ou para a submissão. Quando ela vai para a rebeldia, tipo assim, eu não vou fazer nada do que vocês querem. Aí ele começa a atacar todo mundo aqui fora. Esses muitas vezes falam, xingam, brigam, mas eles estão colocando para fora. Blá, 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 blá. Eles ameaçam, eles até fingem ou fazem alguns atos, mas não vão para o suicídio. Mas eles adoram destruir o mundo que está ao redor. Vai destruindo até as pessoas que os amam. Isso é rebeldia. Mas o outro, esse aqui explode. O outro implode. O outro, ele fica assim, ele fica servil, ele fica lá, aparentemente ele está fazendo tudo, ele fica aceitando tudo que acontece. O que está acontecendo? A energia está indo para dentro e aquilo chega uma hora, ele implode. Esses, por exemplo, você nem está sabendo, uma hora para o outro ele, acabou. Ele deixa, fica com um sorrisinho, fica assim. Alguns começam a ver que está afundando, está afundando. O outro muitas vezes fala demais, mas não comete. Aqueles que ficam mais quietinhos, a minha sensação, eu fico sempre mais atento nos que ficam, sabe assim, na moita, que não falam nada, que observa aquilo, aquele ali, geralmente se fizer, ele faz de uma vez. O outro, ele fica sempre jogando para fora, então tem uma forma de descarregar, mas esse geralmente ataca os outros. E às vezes o suicídio aqui fora também é uma forma de atacar o outro. Quer ver? Eu vou destruir o seu filho e você vai sentir culpa. Então, tipo, eu mato o seu filho e você, mãe, pai, vai sentir culpa pela vida toda. Então, é uma forma de matar indiretamente as pessoas que estão envolvidas. Isso também existe no suicídio, ok?
A Maria Tereza. Como abordar o suicídio com pré-adolescentes ou adolescentes? Olha, podia abordar até desde o início da vida, tá? Aprender a lidar com morte, por exemplo. Quando existe morte, eu passei o ano passado uma situação que é assim, faleceu uma pessoa muito querida da família, aí começou a ter uma dinâmica lá, porque tinham duas crianças, assim, não pode ir no velório, não podem saber, como é que vai saber? Gente, fazer um auê com a história da morte, porque assim, o que é a morte? A morte é algo natural na vida, é algo natural. Agora, quando fica fazendo esse teatrão, essa dinâmica enorme, isso aqui não ajuda em nada as crianças. As crianças precisam entender o que é a morte. Quando morre um animal de estimação que eles têm. Então, tudo isso aqui é preparar o indivíduo para a morte. Quando você prepara para a morte, você também prepara para a vida. Quem tem medo da morte, não tem medo da morte, tem medo da vida. Então, a criança em si, ela vai passar por experiências de morte. Vai morrer a avó, vai morrer o animal, vai morrer os mais velhos, sempre vai ter uma morte. Se você puder falar disso com naturalidade, saber que morreu, fazer as fases do luto. Ah, morreu o animalzinho, o cachorrinho de estimação. E agora? Sim, faleceu o animalzinho, mas ele sempre estará vivo no nosso coração, vai ter uma foto, vai fazer algo com que a vida daquele animal fique presente no coração das pessoas. Não é assim, sumiu, desapareceu. Isso não é nem pré-adolescente, é com os jovens, desde o início, lá, jovens que eu digo as crianças. Quando chega na fase pré-adolescente e adolescente, eles já passaram por um monte de experiências de morte. E aí, como abordar o suicídio? E vai ter, porque eles vão acabar tendo, no mundo como está hoje, algum colega que vai cometer, ou um jovem que vai fazer isso. É bem provável. De novo, encarar isso com realidade, sem fazer dramatização, e ter isso como uma possibilidade de ter uma conversa mais franca, mais adequada com esse jovem. E muitas vezes não é ficar falando com ele, é conversar com ele, tipo, como foi isso para você? O que será que passou? Ajuda esse jovem a raciocinar sobre isso. Não é despejar um monte de coisas em cima dele, porque a maioria fica assim, despeja um monte de coisa. Queira saber o que está acontecendo dentro dele. É interessante até desde os filhos. Queira saber o que está acontecendo com os filhos. Pergunte, olhe, preste atenção. Não é só jogar coisas lá dentro. E isso é importante. Se há uma comunicação, se o jovem, a criança, adolescente ou qualquer um mais velho tiver uma possibilidade de falar, de deixar sair, comunicar o seu mundo emocional, as suas dúvidas, os seus temores, medos, colocar suas sombras, coisas horríveis, ela conseguir colocar para fora, isso é um grande passo para evitar que essa dinâmica se fortaleça e destrua o indivíduo. Então, em qualquer fase, tá? Qualquer fase. É questão, por exemplo, sentar, conversar e querer saber o que tem dentro da mente dessa pessoa. Não é empurrar coisas para ele, não é ficar assim, tá errado o que você está falando. Bom, aí é que ele não fala mesmo. Então, comunicação é essencial para lidar. E comunicação empática e comunicação de alma, não de dogmas e ficar jogando coisas para cima e para baixo. Tem uma pergunta aqui da Glai. A Glai está sempre por aqui também, Glai. Um abraço. Alguém que seja bipolar tem indicação favorável a fazer bariátrica? Sabemos a relação do lítio com ganho de peso. Depois da cirurgia pode acontecer a recusa do uso do lítio em razão disso? Veja, aí você está misturando duas coisas, mas é interessante isso que você está colocando aqui. Se a pessoa tem bipolaridade, tem que tomar muito cuidado quando vai fazer alguma cirurgia bariátrica. Por quê? Quando faz uma cirurgia bariátrica, você está quebrando alguma coisa onde a pessoa está se agarrando. E o ideal, antes de fazer cirurgia bariátrica, seria trabalhar aqui o que é que tem por trás desse distúrbio alimentar. Internamente. Porque senão, fica assim, não, eu de fora para dentro, eu vou lá, dou um jeito e pronto, não vai conseguir comer mais. Tá bom. E tudo aquilo que eu colocava na comida, que seria a minha válvula de escape, por exemplo, como uma droga, a comida pode ser uma droga, o sexo pode ser uma droga, são os viciados que não conseguem viver sem isso, não deixa de ser uma droga. Então a fonte de prazer vem por um lugar só. Deveria ter fonte de prazer de várias dinâmicas de vida. Não, mas a fonte de prazer vem do lugar só. Tem alguma coisa errada aqui.
Então é a mesma coisa, alimento, sexo e assim por diante, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Então, isso, precisaria ver o que está acontecendo, para que está precisando isso. Senão você corta por onde está saindo, ou por onde está buscando esse suposto prazer, a questão é, vai buscar onde? Sabia que depois de cirurgia bariátrica é muito comum ter surtos psicóticos? Agora imagina se a pessoa já tem a bipolaridade, já tem. Então a coisa começa a complicar. Eu ficaria muito atento e muito cuidado para indicar cirurgia bariátrica em pessoas que já têm distúrbios mentais, sabia? Porque eu posso ajudar numa coisa e posso piorar outra. Se você acompanhar pós-operatório, ver o que está acontecendo com os clientes depois de cirurgia bariátrica, ok, você pode ver, você mexeu no corpo, a questão, o que acontece? Quais são os fenômenos que vão acontecendo? Quer ver? Uma das coisas comuns, frequentes depois de cirurgia bariátrica, então a pessoa não pode comer. Ela parou, a cirurgia não deixou, daqui a pouco ela vira alcoólatra, porque beber ela pode. Então ela vai para outra fonte de prazer. Mas é uma fonte de prazer que não é a fonte natural de vida. Pode ter crises de despersonalização. A hora que olha, fala, isso aqui não sou eu. Isso aí pode, se tiver já uma base de doença mental, eu tenho que tomar muito cuidado com essa indicação, viu, cara? A Márcia Honorato, eu tenho um medo absurdo de morrer. Isso também acarreta problemas? É claro. Porque morrer você vai. Isso aqui não tem cabimento. E outra, você vai passar por muitas mortes na vida. Eu acabei de falar, você estava dentro do mundo intrauterino. Morreu, entre aspas, a vida do bebê. A vida do bebê, naquela forma, morreu. Só que o bebê está dentro de mim. Só que agora eu estou numa outra fase. Agora estou numa fase no mundo aqui fora. Em várias fases da infância existem mortes. Em várias fases da adolescência. E assim por diante. A morte vai existir. A morte é natural. E eu não falei que precisa morrer para poder nascer? Então, assim, tem fases de vida. Você precisa deixar morrer aqui para depois nascer numa próxima fase de vida. Quem fica apegado à vida, fica complicado, porque não vai conseguir ter prazer nas outras fases de vida. Aí quando você olha para a vida, você vê o quê? Medo. Quem foi que ensinou você a ter medo da vida? Quem foi que ensinou você? Porque é medo de morrer, é medo de viver. Porque a vida exige várias mortes naturais. Eu passei já por muitas mortes naturais. Eu tive que deixar muitos Fernandos lá para trás. Eu não posso ser o adolescente que eu era lá atrás, gente. Não faz sentido. Já pensou eu começar a ter uma vida de adolescente? O adolescente, eu vivi a minha vida, aproveitei a adolescência, ok. O que foi bom está aqui dentro de mim, o que não foi bom foi embora. E o que faltou, faltou, não tem importância. Não preciso viver 100%. Senão eu fico olhando só para o passado. E eu tenho que olhar para o futuro. Quem não consegue olhar para o futuro vai ficar sempre preso a alguma coisa ou com medo de avançar. E às vezes duas coisas, eu estou preso no passado e medo do futuro. Que raio de vida é essa? Você não vive, você sobrevive. A morte é natural e vai chegar no momento que você vai morrer. Vai chegar no momento que eu vou morrer, todo mundo, é natural isso. A questão não é que momento é esse, é como eu vou lidar com mais uma transição da minha vida. Bom, é como um bebê, estou saindo do útero, não sei para onde eu vou. Preciso saber para onde eu vou? Não sei. Se você está preparado para ir para novas fases de vida, uma nova aventura, a morte de repente é uma nova aventura. Não sei para onde eu vou. Vamos ver o que vai acontecer lá. Se eu estou preparado para várias mudanças de vida, essa também é. E é interessante, né? Tá cheio de gente que não consegue viver com medo da vida e acaba suicidando. Adivinha por quê? A vida é assim mesmo, vida é aventura, vida é aventura. Você tem que ter segurança dentro de você e o senso de aventura de buscar coisas novas. Toda criança faz isso. A criança começa a andar, vai explorar o mundo, ela quer fazer coisas diferentes, coisas novas. Adivinha onde colocar esse medo da vida? Na infância. Quer saber para quê? Dá uma olhada nisso, procura um bom profissional que ele pode te ajudar a sair dessa história, hein? Tá? O Henrique Baroni, qual a sua opinião sobre acidentes de trânsito, principalmente de motoqueiros? Posso considerar suicídio? Eu vi um estudo que fizeram na Inglaterra e eles viram que cerca de 80% dos acidentes de automóveis nas estradas, automóvel, moto, eram suicídio. E tinha um padrão de funcionamento. O padrão era assim. Então avaliava, vê a vida, você vai ver a vida da pessoa, já está uma vida esquisita, você vê o comportamento dela. E o ato em si, geralmente era assim.
O pessoal usava droga ou bebia muito, pegava o carro, ia para a estrada e se arrebentava em algum lugar. Jogava embaixo de caminhão, de ponte, de viaduto, sei lá, e fazia alguma coisa. Então utilizava o automóvel, a moto, como instrumento de suicídio. Mas é interessante que você falou de moto, né? Porque assim, eu ando de moto, eu sou motociclista. É diferente motociclista e motoqueiro, sabia? Motoqueiro é um suicida. Faz umas coisas que, tipo assim, se enfia no meio dos carros que nem um louco, que você coloca a sua vida na mão do outro, que qualquer coisa que fizer, tipo assim, isso não é andar em segurança, porque a segurança do motoqueiro está aqui, ó, na cabeça dele. Não tem airbag, não tem 4 rodas, ele precisa ter uma direção defensiva. Por quê? Sabe que o risco é maior, então o cuidado dele tem que ser maior. Agora, não é só isso. O pessoal que vai muito para esporte radical, que está sempre no limite, desafiando a morte, olha, quem faz isso é claro que tem uma coisinha suicida dentro da sua vida, sim, porque está desafiando a morte. A morte não liga para isso. A morte não está nem aí. Você quer ir mais cedo, vem. Quer ficar aí, fica. Mas ela vai te pegar se você quiser. Não está na sua hora, mas quer desafiar. Então tem muitos. E aí não é só motoqueiro. Você anda na estrada, tem gente que dirige que é um suicida. Tá lá, não dá para ultrapassar. Tem um monte de caminhão. Aí ele pega, joga, a faixa é contínua e vai embora numa velocidade absurda. Bom, se vier um carro do outro lado, o que acontece? Esse é um suicida. Tá cheio de suicidas na estrada, cheio. Um monte. Com moto, com carro. E também tem os andarilhos que andam na beira da estrada. Tem que tomar um cuidado. Quando eles estão por ali, passa longe, porque eles se jogam. É muito comum isso acontecer. Já tive um amigo meu que aconteceu isso. Ele estava indo para Uberlândia e de repente estava de noite, ele viu o cara ali andando. Falou, bom, de repente se jogou na frente do carro. Não, é um suicida, está esperando um carro chegar para pular. Então, se você tem noção dessas histórias, preste bem atenção quando você está na estrada. Toma cuidado, tem suicidas andando o tempo todo. Veja se você também não vai entrar no jogo deles, né? Tá? Bom, o Ricardo Silva. Doutor Fernando, um paciente que já tentou o suicídio, mas não conseguiu, esse paciente tem sempre potencial a tentar a própria vida? Será como um alcoólatra? Não pode tomar a primeira dose? Todo indivíduo que tentou o suicídio, ele tem uma chance muito maior de cometer o suicídio do que as pessoas que nunca tentaram. Então, aquele que já tentou, ele tem uma chance muito maior. Então, tem algo parecido com essa história do alcoólatra, tem razão. E tem outra coisa, por exemplo, numa família onde já teve casos de suicídio, também a possibilidade de algum familiar cometer o suicídio também é maior do que a população em geral. Por quê? Porque aquela dinâmica familiar é uma dinâmica que pode levar os elementos daquele sistema para esse tipo de caminho. Se tem um emaranhamento familiar que não foi solucionado, visto, diagnosticado e solucionado, um elemento suicidou, mas a dinâmica continua. Não foi resolvida essa dinâmica, outro lá na frente pode pegar a dinâmica e seguir pelo mesmo caminho. Não resolveu, outro vai. Tanto é que tem gente que fala, não, é genético. Não é genético isso aí. Isso aí tem a ver com epigenético. Se for, quem quiser, tem vídeos meus falando de epigenética, eu explico melhor lá. Mas isso tem a ver com o ambiente. Então, o ambiente de família que cria uma dinâmica dessa, os elementos daquela família tem uma chance maior de irem para o suicídio. Então, por exemplo, se na sua família já teve casos de suicídio, de distúrbios mentais, sugiro que você se trate, veja o que está acontecendo, para você não ser emaranhado por essa história e, de repente, seguir para um destino trágico. Então, a possibilidade também. Então, se você tem na família, dá uma olhada e vê o que está acontecendo, para você não entrar nessa dinâmica doentia. Saber como transformar isso em algo mais saudável. Bom, pessoal, que horas são? Já são 9h16. Daqui a pouco eu vou ter que terminar. Tá cheio de gente aqui. As perguntas estão excelentes. A Cristina Carla. Minha filha de 11 anos teve depressão. Minha mãe era depressiva e na minha infância também tive. Olha lá, exatamente. Acabei de falar sobre isso, Cristina. Acabei de falar. A depressão também é a mesma coisa. A depressão, ela tem uma dinâmica familiar. As pessoas acham, por exemplo, que depressão é um indivíduo. Não é. Como alcoolismo é um indivíduo. Como suicídio é um indivíduo. Não é. É um sistema. É a ponta do iceberg.
Se você não entender o iceberg, você acha que o problema é só aquela pontinha. Não, se tem isso aqui, pode procurar que tem algo por trás. Olha aqui, ó. Você, Cristiano, está falando isso, e que bom que você está falando sobre isso e que isso te chame a atenção. Por quê? Porque precisa ver o que está acontecendo. Com certeza tem uma maternagem doentia acontecendo nessa família. A sua filha é vítima de uma maternagem doentia. Você é vítima de uma maternagem doentia. A sua mãe também é. Se bobear, sua avó, bisavó, a questão tem uma dinâmica doentia acontecendo e essa dinâmica está materializando nas pessoas que estão ao redor. Então, o que precisa fazer? Trabalhar nessa base, ver que dinâmica doentia é essa que está sendo passada de geração em geração e está pegando pessoas cada vez mais cedo. Por exemplo, 11 anos com depressão chama muito atenção. Quanto mais cedo está acontecendo, mais problemático é esse emaranhamento que está aí. Eu vou sugerir não, eu vou prescrever para você. Encontre um excelente profissional que pode te ajudar. Não vai pegar picareta, picareta só atrapalha, hein? Cuidado! A constelação é uma ferramenta de trabalho que pode te ajudar muito. Se precisar, aqui provavelmente você vai ter que ter um acompanhamento com um psiquiatra, com um terapeuta. Mas a constelação pode dar uma dinâmica, entender de onde está vindo essa história e trazer à tona e solucionar, resolver alguma dinâmica que está vindo e avançando pela família. Senão vai ficar só com a medicação aqui fora. Precisa ver de onde está vindo, as raízes desse problema, tá? Então, depressão também é algo que está muito associado. E eu eu já decidi, vou fazer mesmo. Aguarde que vocês vão ver, eu vou dar uma surpresa para vocês daqui a pouco. Bom, a Márcia Roseno, doutor, e quanto aos jogos de videogames, realmente incita a violência e ao suicídio? Ué, o que você acha? O tempo todo é tiro, 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 morte, morte. Engraçado, né? Se fosse sexo, era engraçado. Sexo não pode, né? Mas jovem pode ficar matando uns aos outros, tem torneios e tem tudo isso. É interessante como é que fica a mente de cada um. Você sabia que na mente, muitas vezes não, pelo menos os neurocientistas colocam lá que é a mesma coisa. Você fazer o ato na sua mente e fazer aqui fora, lá dentro do cérebro, é praticamente a mesma coisa. Agora, os jovens estão aqui o tempo todo lidando com o quê? Os jogos de ação, de morte. Morte é natural, matar é natural, mas a partir de quando isso aconteceu? E agora, qual é o jovem que não joga? Nem sei o nome lá do tal do jogo, que é a coisa mais... Todo mundo faz isso. Está lá, e dá tiro, e morre, morre. Que interessante, né? Será que se tivesse um jogo que tivesse todo mundo lá tendo sexo para um lado e para o outro, isso ia ser o quê? Nossa, ia ser um mundo engraçado, né? Sexo não pode, mas matar pode. A nossa cultura é muito louca, né? Que cultura louca nós temos. E aí, dentro desse mundo, que é um sistema, né? Essa cultura tão louca, induzindo esses jovens. Então, eles têm arma, pode não ter arma na mão aqui, mas tem arma no videogame, mata e sangue, e destruição. O que acontece na mente desses jovens? E aí, depois, você quer o quê? Nós estamos fazendo o que com os nossos jovens, né? Destruindo. Mas isso aqui é natural, engraçado, né? Podia ter um jogo de como aprender a viver, mas isso não tem graça, né? O que tem graça é destruição e morte. Construção está ficando cada vez mais difícil. É responsabilidade de todos nós. Esse meio que está nos cercando, está cercando os jovens, as crianças e todo mundo, é meio de morte e destruição. Injustiça, de fazer qualquer coisa. E depois o que acontece? Quando você vai construindo um sistema com essa egrégora, com esse campo, você vai ver vários casos do quê? De morte, destruição, assassinatos, suicídios e assim por diante. Joguinhos, né? Alexandra Chan. Doutor, já tentei me suicidar e sou depressivo. Olha lá de novo, associação de suicídio com depressão. Tenho vontade de reagir, mas não consigo. Sinto muita dor. Quero morrer porque não me sinto mais útil nessa vida. Lembra que eu falei? Isso aqui pega principalmente o pessoal mais velho, mas pelas fotos dela é aqui, antes. Viver dói, cansada dessa vida. Alexandra, você realmente está prisioneira de uma dinâmica doentia. O que precisa morrer é a dinâmica. Se você não matar a dinâmica doentia, de repente você vai acreditar que é você que precisa morrer. E você já passou por tudo isso. Então você está muito próxima dessa história.
Você quer realmente viver? E eu acredito que sim, porque todo mundo quer viver. A questão é, você está carregando uma série de culpas dentro de você. Culpa, porque toda culpa exige punição. E o suicídio muitas vezes é uma punição. A questão é, que raio de culpa você está carregando? E essas culpas, frequentemente, que a gente chama de culpa doentia. Ô, Fernando, mas tem culpa saudável? Tem culpa saudável e culpa doentia. A culpa doentia, pela dinâmica que você está falando aqui, está faltando e muito a função paterna na sua vida. Por quê? Porque a viver dói. Não, viver é excelente. Você está olhando para a onda e sendo levada pela onda e morrendo afogada. Você não aprendeu a nadar nem surfar. Quem faz isso, a vida é um prazer. Você foi preparada para uma vida horrível e com certeza você está prisioneira da dinâmica familiar doentia. Então, mostrar que o mundo lá fora é horrível. O mundo aqui fora está cheio de coisa ruim e o mundo aqui fora está cheio de coisa boa. A questão é o que você vai se conectar, o que você vai escolher e que decisão você vai tomar. Você não foi preparada para ir para a vida, que é aquilo que eu falei logo no início dessa live. Você olha para a vida e vê o quê? Vê algo que não serve. Você está amarrada e ouso até dizer que você está prisioneira de uma maternagem muito doentia. Por quê? Porque depressão tem a ver com uma maternagem doentia e falta de paternagem, de seguir para a vida. Vou fazer uma pergunta, para que a sua mãe teve você? E ela preparou você para quê? Porque frequentemente, se você vem dessa dinâmica, eu estou chutando, mas eu tenho quase certeza, estou vendo um pedacinho da sua foto aqui, já dá para ver que tem uma dinâmica materna tóxica aqui dentro de você. Tem alguma coisa que está te segurando. Você precisa resolver essa história e colocar para fora a sua sombra dinâmicas que você tem de sentimentos negativos em relação à sua mãe. Você ainda está presa demais na mãe. Pelo que eu estou vendo na foto, eu arrisco, eu sou terapeuta corporal, mas a foto é desse tamanhozinho, mas a sensação que me dá é só de olhar para você. Procure um bom profissional, mas bom profissional, de novo, hein? Uma constelação ajuda muito a você ter uma noção maior do que está acontecendo. Procure um bom constelador, tá cheio de picareta por aí, tá? Então procure, que vai te ajudar muito e você merece uma vida mais saudável. Se você está aqui, você está colocando isso, entrou nessa live, teve a coragem de colocar isso aqui, parabéns para você, porque pelo menos você está colocando isso para fora. E é isso que precisa acontecer. Comece a ver o que são, vou colocar assim, o que são as leis da vida, como a vida funciona. Veja que crenças que você está carregando, que programa, baixar um programa dentro de você, que está na hora, sabe fazer o quê? Pega esse programa, selecione e deleta. Deleta, você está precisando mudar o jeito de olhar para a vida. Foi colocado em você esse programa, não foi você que pôs, isso foi implantado, tenho certeza absoluta. Procure um bom profissional. Você tem uma boa chance de levar a sua criança, tirar a sua criança do inferno que está e de repente você levar para uma vida mais saudável. Você vai ver que a vida não é bem o que montaram. Puseram um óculos esquisito em você, quando você olha para a vida, você vê aquele cinza. Cinza é o óculos que enfiado dentro de você. Alguma coisa aconteceu, você foi preparada para não ir para a vida. Lembra que eu falei na live, as pessoas que não olham para a vida, ou quando olham para a vida, começam a ver coisas diferentes, ela tem que aprender a viver, tem que aprender a lidar, aprender a falar não, aprender a cortar coisas do passado para conectar com coisas do futuro. Ó, cortar dinâmicas do passado e conectar com dinâmicas do futuro. E adivinha que dinâmicas você tem que cortar? As dinâmicas doentias, as coisas já não servem para avançar. Mas você foi preparada para ficar no passado. Cuide-se. Vá procurar um bom profissional, tenho certeza que ele vai poder te ajudar nisso aí. Ok? Eu não sei mais que horas são. Gente, já está na hora, né? Já está na hora. Tem um monte de perguntas aqui. É claro que eu não vou conseguir responder, nem tem condições. Mas eu acredito que todos vocês tiveram alguma
informação que seja útil. Ó, e não é só para fazer no mês de setembro, não. Isso aí para o ano inteiro, para a vida inteira. Para a vida inteira. Resolva aquilo que está acontecendo com você. Passe coisas mais saudáveis para as próximas gerações. Elimine as coisas que estão horríveis dentro de você. É possível, sim. Mude o que está acontecendo, essas crenças loucas que puseram. Tire esses óculos, que são óculos com, sei lá, cinza, negro, que puseram, e você está olhando para a vida e para si mesmo de uma forma dessa. Tem saída? Tem sim. Tem sim, é possível, é. Conta com a sua força aí dentro, buscar caminhos, buscar profissionais competentes, que é possível ajudar e muito essas pessoas, ok? E ajudar você mesmo, né? Bom, eu falei que eu estava com um negócio na cabeça aqui e eu vou fazer isso, porque tem tanta gente interessada nisso. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho, dentro dos meus cursos, eu tenho um monte de cursos 10x10, são 10 aulas e 10 minutos para falar a essência e mostrar tudo o que está acontecendo dentro desses casos. Eu tenho 10x10 de suicídio. E eu fiquei tão estimulado, principalmente com as histórias que estão vindo aqui, as questões de depressão, que eu vou fazer o seguinte, pessoal, vocês fazem o seguinte, pega o link do 10x10 aí do suicídio, e eu vou fazer uma oferta especial. Quem comprar esse 10x10 de suicídio vai levar o 10x10 de depressão junto. Porque para mim essas duas coisas são muito fortes. E aí você compra um e leva dois, porque esse tema é extremamente importante. Todas as questões que vocês estão fazendo aqui, com certeza vocês vão encontrar muitas respostas e abertura de consciência, de possibilidade, tanto de prevenção, de ajuda, de solução, o que for possível. Se você é como eu e está aqui querendo ter uma vida mais saudável, ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, ajudar a família, as pessoas que a gente ama, a ter uma vida que vale a pena, sabe assim, aprender a nadar e surfar e transformar essa vida em fonte de prazer, que ela realmente é, então eu vou fazer essa promoção. E aí fica assim, isso aqui é só para terapeuta? Que terapeuta só? Isso aqui é para todas as pessoas que querem saber sobre isso. Ajuda os terapeutas? Nossa, e muito, porque os terapeutas vão orientar, porque já coloquei nesses cursos as dinâmicas sistêmicas que a maioria dos profissionais não consegue entender. E se você me acompanha, você sabe que eu falo de uma forma clara, simples, para todo mundo entender. E quando eu montei esses 10x10, é para ajudar as pessoas. Você aí que não é profissional, tem certeza absoluta que quando você olhar para lá e ver o que está acontecendo, você vai encontrar muitas possibilidades de saída. Você vai olhar e falar assim, gente, isso aqui não é só comigo. Não, não é só com você. Olha as dinâmicas. Fala, gente, isso aqui sou eu, isso aqui é minha família. É desse jeito que acontece. Conhecimento é poder e poder de solução. Então, como teve tanta depressão, falando depressão e tem a ver, então vai ser um prêmio especial para vocês que tiveram paciência dentro desse início. Esse tema de suicídio é extremamente importante. O 10x10 é um curso simples, essencial, que mostra tudo, com um valor muito acessível, que o objetivo dele é ajudar as pessoas a terem uma compreensão maior sobre esse tema e saber o que fazer em várias fases dessa dinâmica, consigo mesmo, com as pessoas que você ama, com seus clientes. E vai levar depressão junto também, porque para mim as duas coisas fazem muito sentido. Muito obrigado para todos vocês. A minha missão e a missão do Consciência Sistêmica é sempre ajudar as pessoas a terem uma vida muito mais saudável. Não só as pessoas, os sistemas, né? As famílias, todo mundo a ter uma vida mais saudável. E eu conto com vocês para levar esse conhecimento para mais longe ainda, tá? Por quê? Porque precisa aumentar o conhecimento sobre as coisas saudáveis da vida e como trabalhar com tudo isso. Tudo isso que vocês aprendem aqui, vão aprender lá no 10x10 e assim por diante, levem para frente, porque tem tanta coisa ruim avançando e sem precisar fazer força, que a gente aqui fazendo força, fazendo o possível para levar esse mundo mais saudável. Eu conto com você também para ser um portador de uma luz mais adequada, porque o mundo está escuro demais, né? Então vamos fazer alguma coisa para que
os índices todos que estão aí subindo estratosfericamente, a depressão, por exemplo, estão calculando que acho que em 2030 vai ser a doença com a maior quantidade de casos, porque está assim, está galopante o que está acontecendo. E sabe que onde vai a depressão, adivinha? Lá vem o suicídio atrás. Está na hora de mudar essa história. A depressão está pegando as pessoas também numa idade cada vez mais jovem, como foi falado aqui, com 11 anos. Isso aqui não é para acontecer. Isso aqui precisa parar. O mundo precisa ficar mais saudável. Conto com você. Obrigado pela presença. Foi muito bom e foi um prazer falar com todos vocês e saber o que está acontecendo e saber a quantidade de pessoas que também querem ajudar e sair desse tipo de situação. Vamos fazer um mundo mais saudável? Eu estou fazendo a minha parte e eu espero que você também faça a sua. Ok, pessoal? Então, até a próxima live e nos vemos trazendo mais conhecimento e mais possibilidade de ter uma vida mais saudável. Até lá, pessoal. Tchau!